Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Marcos. No vídeo de hoje a gente vai ver aí sobre o Space Emacs, que é uma versão customizada do GNU Emacs, beleza? Aquele famoso editor de texto, que chamar ele e o Vim de editor de texto, né, ser um pouco modesto, né? Ele é muito mais do que um editor de texto. O Emacs, o Vim nem se fala. O Emacs, por exemplo, você pode ler FTPs, ler e-mails, jogar games e um monte de outras coisas que eles fazem. Eles se diferem dos demais, dos editores de texto convencionais, digamos assim, né? Me refiro ao Visual Studio Code, ao Sublime, a Atom, entre outros. Beleza, então para a gente instalar, eu vou abrir aqui a internet e também vou abrir aqui o terminal, beleza? Aqui no, eu já abri a página deles, que é o github.com. Não, esse aqui é a Adobe Font que a gente vai ver. Mas é o github.com barra syl20bnr barra SpaceMax, tá bom? Onde você vai ter aqui toda a documentação, a filosofia, os screenshots, entre outras coisas, inclusive aqui um Quick Install. Só que antes da gente fazer o Quick Install, a gente precisa, né, abrindo aqui o terminal, ter o Emacs instalado. Então você usa o seu gerenciador de pacotes, nesse caso aqui eu vou usar o apt, sudo apt install Emacs, tá? Emacs, beleza? E seria similar em outros sistemas também, yum install Emacs, emerge Emacs, pacman-s maiúsculo Emacs, entre outras coisas, tá bom? Vamos aguardar a instalação que é bem rápida por sinal do Emacs. Ok, pessoal, instalação realizada com sucesso. Vou dar um reset aqui somente para limpar a tela, tá bom? Se a gente abrir aqui o nosso campo de pesquisa e escrever Emacs, por exemplo, você já vai ter aqui dois logos, duas opções, né? Essa primeira abre a interface gráfica, tá bom? E essa aqui abre o terminal. Se você clicar no terminal, por exemplo, abre a versão terminal, onde você vai ter aí um CH, que é um Ctrl H, né? Um help rápido sobre você utilizar. E também tem a versão gráfica, que você vai digitar em Emacs também, né? Nesse caso aqui no Gnome, tá? Na sua interface gráfica você procura no local devido. Onde você abre o Emacs aqui, tem um logo, tal, você pode abrir os arquivos OpenFile, o help aqui, entre outras coisas. Mas a gente está aqui para falar sobre o Space Emacs. Para você instalar o Space Emacs, você tem que vir aqui, copiar isso aqui, tá? Esse quick install aqui, esse git clone. Antes de qualquer coisa, é bom você mover o .emacs.d, renomear ele para emacs.d.backup, por exemplo, tá bom? E agora você cola, né? Ele vai pegar o repositório o Space Emacs e já vai criar um diretório na sua pasta pessoal de nome emacs.d, que não já existe mais porque a gente renomeou. E dá um enter e começa a fazer o clone do Emacs. Enquanto ele vai clonando aí, vamos só bater um papo rápido sobre o Space Emacs. Muita gente já deve ter ouvido falar em Space Vim, inclusive eu tenho ele lá no Gentoo, que é o sistema que eu utilizo mais para fazer os meus trabalhos mais pessoais, assim, desenvolvimento de software, entre outras coisas, tá bom? Que é o sistema mais que eu uso para produção audiovisual, né? Gravar vídeos, editar vídeos, entre outras coisas. Mas o Space Vim, o Space Emacs, ele herdou os desenvolvedores ali do Space Vim. Então você vai ver quando a gente utilizar o Space Emacs que ele se assimila muito com o Vim, perdão, em alguns comandos, mas vai ter um guia também que a gente vai consultar para usuários que estão migrando do Vim. Legal você aprender, como eu disse, novos editores que você vai aprendendo também com ele e com o tempo você vai se acostumando ali com os comandos e coisas desse tipo para você evoluir. Se você está decidido a utilizar os mesmos de sempre, como eu disse, né, você vai ter sempre os mesmos resultados. Então é sempre bom você aprender coisas novas para você ter resultados diferentes, beleza? Vamos aguardar aqui esse clone, que parece que vai demorar um pouco, porque minha velocidade da internet está muito fraca hoje. Ok, pessoal, terminou aqui a clonagem, o clone do repositório do Space Emacs. Agora, quando a gente abrir o Emacs, né, tanto a versão gráfica quanto a texto, mas a texto a gente vai ver depois, tá? Essa versão gráfica aqui, ele já vai carregar lá o Space Emacs, ele vai perguntar aqui, ó, what is your preferred edit style, se você quiser editar o estilo, basta você dar enter nessas opções aqui, tá bom? Ele começa aqui a fazer uma conexão lá TLS na porta 443, onde ele vai baixar alguns arquivos da biblioteca Helm e vai começar a fazer uma compilação aí. Essa parte às vezes demora um pouco, tá? Como eu disse, demora também
depende da conexão da internet. Como a minha é bem lenta, né? Então ele está no passo 1 de 91. Então começando a conectar e compilar aqui os arquivos. Eu vou pausar, assim que estiver pronto a gente começa a fazer uma rápida visualização aí dos comandos de como você utilizar basicamente o Space Emacs, beleza? Ok, pessoal, terminou e após terminar ele já abre essa tela inicial aqui. Nesse caso aqui, meus recentes filhos, essa parte não vai ter com você, mas aqui, por exemplo, primeira coisa que você vê é esse logo aqui, no Space Emacs, lógico, e tem os links aqui, como a gente está na versão gráfica, também funciona você clicar com o cursor do mouse, mas você também pode navegar nesses links apertando o Tab ou Shift Tab para voltar, né? Tab para você ir para frente, Shift Tab para voltar, ou J, né? Ou perdão, o J ou o K, tá bom? Você volta também, beleza? Ou até mesmo você usando as teclas direcionais. Se você clicar com o cursor aqui, você vai abrir, se você der Enter, simplesmente se abre aqui um Quick Help, que mostra aí essa interrogação. Onde ele diz aquilo que eu falei, você aperta Tab ou J para você mover para frente, Shift Tab ou K para você voltar, né? Entre outras coisas aqui, inclusive aqui tem um Space, SPC é Space, né? Esse Space aqui é para você rodar comandos do Space Emacs, tá? Mas vamos continuar aqui com o Tab, tá vendo? Estou indo para todos os links possíveis. Vamos aqui no Search, no Shift Tab, no Search Space Emacs. Ó, tem a homepage, né? Se a gente clicar aqui com o cursor, se a gente der Enter, ele vai abrir a homepage aí do Space Emacs, que é a página, né? Com todas as dicas, coisas que tem no GitHub, mas aqui tem um pouco mais configurável, digamos assim. No próprio GitHub aqui tem bastante coisas, você pode consultar aí, fique à vontade, tá? Nesse Search aqui, se você der um Enter no Search, por exemplo, ele vai abrir aqui um dash embaixo, né? Onde vai ter aqui a documentação, como você contribuir. Aqui, como eu disse, Vim User Migration Guide, né? Um guia para usuários do Vim, né? Outro Quick Start, Tips, que são dicas, né? Para você manipular a visualização das linguagens que você utiliza. E aqui tem os layers, né? Para quando você for escrever, para ele reconhecer a sintaxe de cada linguagem. Para você sair, basta você dar ESC. Existem alguns comandos bem legais aqui no Space Emacs, como por exemplo, se você der um Space FT, ele abre aqui um navegador de diretórios similar ao NerdTree, tá? Onde você pode usar as teclas direcionais para baixo, para cima, para você manipular. Aqui em Hearst, por exemplo, né, tem esse arquivo em Shell Script, que é um game, na verdade, né? Em Shell Script, aproveitando, em que você aprender a criar games, animações, instaladores em Shell Script. Tem um curso extremamente avançado de Shell Script, veja lá no terminalroot.com.br/Shell, o link está na descrição, tá bom? Esse aqui é um game bem legal, por sinal que é uma corrida de cavalos, né? Então, para você usar, como eu te disse, você pode usar a tecla I para você ir para o Insert. Verifique lá no canto superior inferior esquerdo, aqui a palavra Insert, tá vendo? Que você está no modo de inserção. Então você pode digitar o que você quiser aqui, por exemplo, teste pro video, né? Lógico que eu vou colocar um comentário aqui ou criar uma variável, né? Teste igual a nulo, sei lá. Veja que a sintaxe ele já reconhece automaticamente. Para você salvar, você dá um Space FS. Lógico que você tem que dar um ESC primeiro, né? Space FS, olha lá, ó. De novo no canto inferior esquerdo, aqui é o root, no diretório /home/marcos, o arquivo hearst.sh. Então eu salvei, né? Para você fechar o NerdTree ali, o navegador de diretórios, basta você dar um space FT de novo. Aí você fica só com um arquivo aqui para você manipular, tá? Se você quiser abrir de novo, space FT, beleza? Tem um space FF também, onde você pode salvar com um arquivo de um nome diferente, tá vendo lá, /home teste.sh, por exemplo. Ele se salva, agora aqui já vai ter o teste.sh. Ele criou um buffer ali, né? Você dá um space FT, se salva, você sai ali, né? Lógico que você poderia também utilizar outros comandos aqui, ó. Ele já abriu uma janela diferente, né? Para mim, eu posso abrir todas com o space FT e ele vai sempre dividindo a janela para mim. Se eu quiser fechar tudo de uma vez só, basta eu clicar no X, até porque também é uma interface gráfica, né?
Sobre a interface gráfica e também terminal, existe aqui o Emacs, né? O Space Emacs, versão terminal, né? Ele já tem aqui um logo criado com ASCII 2, né? A versão meio beta, o cursor do mouse aqui nesse caso não funciona. Mas se você se acostumou a utilizar o Tab, esses erros aí não vão acontecer no seu porque eu deletei alguns arquivos, tá? Aqui é a mesma coisa, o Tab funciona, o J também, tá vendo? J maiúsculo, tá vendo? K minúsculo você volta, o K maiúsculo, perdão, né? Ou se você for com J maiúsculo, Shift Tab, você também navega nos links dessa forma. E aqui os arquivos, aquele que a gente acabou de criar, que é o teste SH, que nada mais é do que o host, né? Então basta você selecionar ele aqui, né? Esse arquivo não existe. A gente só criou o Briefer, mas não criou ele, né? Nesse caso aqui, ó, é a mesma coisa, né? Para você fechar como você abriu com o Launch, né? Basta você fechar ele. Lógico que você vai consultar o Help e outras coisas para você ficar mais entendido do assunto, beleza? Sobre o Adobe Fonts, né? Que ele ficou com as fontes meio diferentes. Dá um Ctrl F Pro aqui, olha lá, ó, que é uma instalação padrão, né? No caso, como a gente fez e clonou. Existe aqui o Adobe Source Code Pro Fonts, que deixa ele um pouco mais configurável, né? Nesse caso não tinha instalado, mas você pode instalar aqui, nesse link aqui, Linux e Unix Baseado System. Existem para várias distribuições, aqui dá um mini help sobre como instalar, por exemplo, em Fedora 20, você pode usar o yum install Adobe Source Code Pro Fonts. No Ubuntu tem essa forma, no Emerge, no Gentoo você pode usar o Source Pro somente, o traço AV para você sabe verbose e o A para pergunta. É opcional, né? Então só Emerge Source Pro você já instala. Lógico que ele também pede para você setar aqui a useflang, né? Variável CJK, né? E também com suas línguas apropriadas, que agora também não é nem mais línguas, esse texto aqui é de 2015, né? Agora é L10N, beleza? Mas aí seria no caso do Gentoo. Então você fica à vontade para ver aqui como instalar na sua distribuição. Eu tinha falado também, inclusive aqui mostra também sobre o logo, né, do Space Emacs, como por exemplo, você não quer o logo do Emacs lá, você quer o logo do Space Emacs. Como que você faz isso? Bom, você abre aqui seu diretório pessoal, né? Aquela pasta que você clonou lá, que é space.emacs.d, vai ter um diretório chamado Assets aqui. Aqui vai ter, além do badge que você pode utilizar para os seus projetos, inclusive nos projetos GitLab, GitHub, você colocar o badge para mostrar que você construiu com o Space Emacs, tal. Você também tem o logo dele e os dois em formato SVG, né? Isso aqui é uma dica adicional, né? Por exemplo, se você for lá aqui nesse caso eu vou colocar com sudo Emacs 24, né, que é a versão, na sua pode não ter essa, por exemplo. E você vai lá em usa Share Applications, que é o default dos Linux, né? É Emacs 24.desktop. Nesse caso ele vai abrir com Emacs porque aqui o sudo ele tem o ID 0, ele não vai pegar minha pasta pessoal e abrir o Emacs, mas seria a mesma coisa. Aqui você vai ter um arquivo, né, de desktop entry, vai ter uma linha com o nome icon, igual a Emacs 24, só você deletar ela, por exemplo, beleza? Aí você vai lá, copia isso aqui, copiar, tá bom? E aqui no Emacs, aberto, é até mais fácil de utilizar. Você pode usar, por exemplo, Paste, ó, clicar em Paste e já cola, ele já pegou o caminho da minha imagem, beleza? Depois você só vem em Save, por exemplo, salvou e fecha. A mesma coisa seria lá no Space Emacs, mas ali foi com o sudo, como eu havia dito. Quando você vier aqui agora no Launch, você vai ver o logo do Space Emacs. Você pode até adicionar o favoritos, tal, né? Ele já vai ficar aqui no Dash, tá vendo? Pode até manipular ele para onde você quiser. Quando você clicar, ele vai abrir o Space Emacs para você editar os seus arquivos, beleza? No caso aqui ele está conectando ao host melpa.org, como minha internet é lenta, ele demorou um pouco aí para abrir isso aí, mas ele abre rápido geralmente, beleza? É opcional também você fazer essas conexões, beleza? Porque eu tinha tirado ali alguns arquivos help, que eu estava fazendo um projeto aí, fazendo algumas alterações no host, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma dica bem rápida. Para mais informações, nunca deixe de consultar o manual e as documentações, inclusive o help, que já ajuda bastante. Inclusive, não tenha esse aviso aqui, esse warning, que instale também as fontes Source Code Pro para ficar um pouco mais bonito o seu Space Emacs. Consulte os links aqui, tal.
para mais informações ainda sobre essa ferramenta extremamente profissional para desenvolvedores, beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se gostou, dê um like no vídeo, compartilhe nas suas redes sociais para a informação ficar disponível para outras pessoas. Não deixe também de conhecer o nosso curso extremamente avançado de Shell Script, lá em terminalroot.com.br/shell, onde o link também está na descrição desse vídeo, beleza? Vou tentar deixar um Space MX Mini, um cheat que eu baixei, cheat PDF, né? Onde vai ter os comandos básicos lá. O link também para esse cheat vai estar na descrição do vídeo. Valeu, obrigado e até a próxima. Um forte abraço. Até mais.